Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje iniciamos uma nova série, onde o nome dela é Medo. Bom, antes de tudo, vamos fazer uma pequena oração? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, o Senhor me ensina. Através dessas palavras, eu sou a primeira a aprender. Que o Senhor possa ensinar também aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? O tema é... Não tá esquecendo de nada não, hein? Por que a gente vai falar disso? Porque muitas vezes quando a gente tá com medo, a gente tá esquecendo de algo muito importante. E qual é esse algo? Vamos descobrir? O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Precisa primeiro de saber uma coisa. De quem ele está falando, né? O Senhor é a minha luz. Que Senhor é esse? O Senhor é a minha força. Que Senhor é esse? Nós precisamos entender e conhecer esse Senhor. Porque se Ele é a força e Ele é a luz, se nós sairmos, não conhecermos, não soubermos quem é Ele, nós teremos medo e não continuaremos firmes naquilo que precisamos. Então, primeiramente, a gente precisa saber quem é esse Senhor. E assim, a gente já falou quando estamos no tema ansiedade, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, todas as qualidades de Deus que eu vou estar colocando aqui para vocês reverem caso queiram, ou você que ainda não assistiu, você pode ver. O que acontece? Você precisa saber quem é esse Senhor. Sabendo quem é esse Senhor, precisa entender o que Ele faz. Também acho que já falamos sobre isso, o que Ele faz, né? O que Ele faz? Ele é um Deus amoroso, Ele é presente, Ele nos livra do mal, Ele nos abençoa, Ele faz milagres, Ele é um Deus todo-poderoso. O que Ele já fez, né? Que é uma coisa que para que a gente que tem experiências, ou até não tem muito, mas se você parar para pensar, quantas vezes você já agradeceu a Deus por tudo que Ele fez, ou tudo que Ele faz, né, na nossa vida. Por exemplo, a gente citou sobre o fato dele preparar toda a refeição, toda a chuva, o alimento, tudo para que a gente pudesse receber isso de forma gratuita. E Ele faz isso para qualquer pessoa. Então a gente precisa relembrar, né, de quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz. E aí a gente vai para uma segunda parte, onde a gente vai parar aí para pensar: se eu conheço esse Deus, se eu sei quem Ele é, por que eu tô com medo? Por quê? Se eu não conheço, eu preciso conhecê-lo, né? Porque se Ele fala que não precisa ter medo, mas se eu já conheço, por que eu tô com medo? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber se a gente está ouvindo a voz de quem está falando, desse Senhor. Será que eu estou ouvindo? Opa, estou ouvindo. Ou não estou ouvindo. Como ouço, Meire? Bom, primeiro, a palavra é a melhor coisa. Mas se você não consegue ainda entender, vai ouvir um vídeo como esse, vai ouvir um louvor, escreve num caderno algo, o que você está sentindo, vai vendo com o passar dos dias o que as mensagens estão trazendo para você, porque com certeza Deus está falando, porque Ele fala o tempo todo com a gente. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente não acredite, Ele está sempre lá falando aquela vozinha suave, mansa, nos dando a direção do que devemos fazer e para onde devemos ir. Bom, se nós estamos ouvindo essa voz e sabemos para onde estamos indo, a gente precisa entender: será que a gente está seguindo a direção dessa voz? Porque a gente pode ouvir, mas a gente também pode ouvir e não seguir. E aí, a gente está fazendo aquilo que a gente está sentindo que é para fazer? A gente está caminhando em direção a esse caminho? Sim? Não? Não? Peraí, vamos parar e, vamos recalcular a rota e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos na direção. Beleza? Tranquilo? Continuemos. Se sim, se estamos na direção correta, então por que estamos com medo? Será que a gente não se esqueceu realmente dele? Será que a gente não parou de ter fé, de confiar? Porque, gente, às vezes a gente tá ouvindo, a gente tá na direção, mas a gente, num dado momento, devido às circunstâncias e às situações, a gente para e fala: meu Deus, onde eu tô indo? Por que a gente faz isso? Porque a gente esquece de quem falou. A gente esquece de quem tá com a gente, de quem tá nos direcionando. É igual
quando a gente vai para uma festa, ou uma viagem, ou algum outro lugar que a gente vá, e a gente não conhece o caminho, aí a gente vai, hoje em dia, né, tem o GPS, a gente digita lá, até eu sou curiosa, vou lá, olho mais ou menos o caminho, olho mais ou menos onde a gente vai passar, mas é diferente de passar, né? Então, eu lembro uma vez que a gente estava viajando, e aí a gente, dando um momento, a gente olhou para um lado, olhou para o outro, será que a gente está no caminho certo? E quantas vezes você também não passou por isso, né? Ou você tá indo para um lugar e você mais ou menos conhece e de repente você para, opa, será que eu tô no caminho certo? E esse é o problema. Será que eu tô no caminho certo? E aí é o problema, que é quando a gente começa a se esquecer de quem nos enviou. Porque o GPS, se a gente seguir até o fim, a gente vai chegar no destino. E Deus também, para a nossa vida é assim também. Ele nos dá o destino, nós estamos caminhando e nós vamos seguindo a direção. Em um dado momento, quando a gente para e começa a olhar para as circunstâncias, para as situações, e a gente para e fala, será que eu estou no caminho certo? É quando a gente começa a desconfiar e a esquecer de quem é que nos enviou. Então, eu falei esses dias para uma amiga minha, eu estava no caminho, andando em direção, sabendo, porque quem me guiou foi o Senhor. Aí, de repente, eu falei, opa, será que eu estou no caminho certo? Começou a me dar medo, comecei a parar e eu travei. E por que a gente faz isso? Porque a gente esquece de quem falou. De quem falou vai chegar, a gente vai confiar. Então, a gente precisa confiar naquele que nos enviou, naquele que nos caminhou. Porque só assim é que chegaremos na onde precisamos chegar. Só assim que caminharemos. Por isso, só assim tiraremos o medo. Posso dizer hoje, pode ser que amanhã ou depois eu venha voltar a ter medo, mas eu posso dizer que hoje, aquele medo que eu estava sentindo de uma determinada situação, ela passou a partir do momento que eu entendi. Não, quem me falou para caminhar foi Deus. Então, se Ele está me direcionando, se eu estou ouvindo a voz dele certa, Ele não vai me deixar me perder. E se eu começar a andar pelo caminho errado, Ele vai fazer como o GPS, recalculando rota, Meire, e aí eu vou voltar e continuar. Então, o importante é nós conhecermos quem é que nos enviou, quem é que está falando para andar por essa direção. A partir do momento que nós conhecemos, nós confiamos e entendemos que esse é o que sabe todas as coisas e a nossa eternidade, o medo vai embora e nós podemos avançar. Porque o medo, ele só serve para uma coisa, para nos paralisar e não nos deixar chegar no destino. Porque imagina, você num caminho, aonde você pega e para. Será que estou no caminho certo e para? Ou começa a fala, não vou confiar no GPS, porque isso já aconteceu comigo também. E começa a tomar outras rotas. Quando você vê, você não tá indo para lugar nenhum, você já não sabe onde tá, daí começa a ficar desespero, aí é pior. Então, se tá acontecendo isso, se tá com muito medo aí, pede para Deus direção, fala, eu não quero ficar parada, mas eu quero caminhar. Deus, é esse o caminho que Deus estava falando? Não, era para eu fazer isso e eu tô fazendo isso. Então, peraí. Vamos fazer aquilo que Deus falou e a partir daí a gente continua caminhando, andando, sem estagnar. Porque o medo, ele é bom para nos alertar, para nós termos cuidado para onde estamos indo. Mas quando estamos na direção de Deus, não precisamos ter medo. É só seguir, porque quem falou sabe para onde está nos levando. Então, eu quero te desafiar nessa noite, né? Nessa tarde, nesse dia, depende, não sei a hora que você estava vendo, mas a confiar naquele que te prometeu, naquele que está te direcionando. E se você está andando contra aquilo que está te direcionando, volta e faz aquilo que ele está te falando. E com certeza as outras coisas vão aparecendo e daqui a pouco as paisagens já começam a melhorar e você começa a perceber, opa, eu estou no caminho certo. Eu apenas estava passando por um lugar estranho. Mas ok, isso serviu para aprendizado, para eu conhecer. Quando eu passar de novo naquele caminho, eu com certeza não terei mais medo, com certeza eu saberei que eu estou indo para o caminho certo, né? Porque quantas vezes a gente não vai para algum lugar, na primeira vez dá medo, mas na segunda, já sei, é assim. Na terceira, na décima, então, gente, nem liga mais para o caminho. Então é isso, que Deus venha estar te abençoando nesse dia, que te proteja, te guarde e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém, né? Então espero vocês no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau.